Neste trabalho abordaremos a história da reforma psiquiátrica no Brasil e a inclusão da psicologia hospitalar e da saúde no contexto das instituições de saúde. A história da reforma psiquiátrica no Brasil, assim como a do desdobramento da psicologia hospitalar e da saúde, remonta desde o período imperialista, no qual a Igreja Católica ocupava-se por administrar asilos ou casas de misericórdia, que segregavam as pessoas consideradas perigosas ao convívio social, crianças com comportamentos recessivos, leprosos, mendigos, ladrões, prostitutas e doentes mentais, funcionando em caráter desumanizante, uma vez que os internados ali eram tratados de forma miserável, sem alimentação e higiene, principalmente aqueles denominados como loucos, e, consequentemente, surge o fenômeno da exclusão, em que se criam instituições denominadas hospícios ou hospitais psiquiátricos, os quais abstinham-se do caráter curativo, instaurando um modelo de instituição prisional, não terapêutica. O primeiro hospital psiquiátrico no Brasil foi inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro, denominado Hospício Psiquiátrico. Nesse local, os maus tratos eram constantes e os médicos não eram munidos de saberes psiquiátricos à medida que a loucura se tornava cada vez mais específica. Da mesma forma, o maior hospital psiquiátrico do Brasil localizava-se em Barbacena, Minas Gerais, e funcionou em condições precárias e superlotadas, com histórico de torturas, abandono e crueldade. Como forma de combate, nos anos 1970, a saúde mental passa a ser de responsabilidade da Divisão Nacional de Saúde Mental, a qual traz para o tratamento psiquiátrico a imprescindível atuação de uma equipe multidisciplinar. Este marco mostrou-se bastante positivo, uma vez que novos olhares foram envolvidos no processo de tratamento, à medida que se começou a buscar por soluções preventivas para minimizar os impactos da doença mental na vida das pessoas. Em 1978, visto a situação caótica na atenção psiquiátrica brasileira, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental inicia a reivindicação do fim do enclausuramento, da tortura e da segregação, transformando a política de saúde mental. Assim, em 1989, promulga-se o Decreto-Lei 3.657, que tutela os direitos inerentes da pessoa com doença mental, extinguindo de vez o funcionamento dos manicômios e dos hospícios no Brasil. Estas iniciativas foram imprescindíveis para o então movimento da reforma sanitária, ensejando o fim da trajetória sanitarista e desencadeando a chamada desinstitucionalização, que visava uma política de saúde descentralizada, universal e unificada, gerando, por fim, o movimento da luta antimanicomial, MLA. Em 1988, o Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado. 7 estados federativos e o Distrito Federal sancionaram leis que previam a gradativa assistência em hospitais psiquiátricos de forma a substituir o tratamento por outros serviços. No dia 6 de abril de 2001, a Lei de Saúde Mental número 10.216 foi sancionada pelo Presidente da República, após 12 anos de tramitação e mudanças textuais. A Lei da Reforma Psiquiátrica instaura a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e acompanha um modelo assistencial em saúde mental. As principais alterações foram a salvaguarda dos direitos referentes aos portadores de transtorno mental, a responsabilização do Estado pelo desenvolvimento de políticas públicas, pelo prenúncio de serviços comunitários de saúde mental, o emprego da internação hospitalar em casos em que todas as alternativas de tratamento foram exauridas, e o esforço da reinserção social como finalidade terapêutica. Seu principal escopo foi a quebra de perspectiva do que efetivamente pode ser tratado como doença mental, e o fim do isolamento total dos pacientes. Com isso, instaura-se a extinção progressiva dos manicômios, substituindo-os por novas modalidades de atendimentos, tais quais Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, Núcleos de Atenção Psicossocial, NAPS. Emergências psiquiátricas, alas psiquiátricas em hospitais gerais, lares e albergues, abrigados e oficinas. Ministério da Saúde reconheceu o trabalho dos psicólogos nos hospitais,
regulamentando os atendimentos psicológicos nos procedimentos de média e alta complexidade. Como exemplo, podem ser citadas a obrigatoriedade de psicólogos nas unidades de terapia intensiva. Por fim, foi e é importante sempre recordarmos da história para não corrermos os riscos de cometermos os mesmos erros do passado e criarmos um futuro